1 Samuel. Vamos fazer a leitura do primeiro capítulo e também do primeiro versículo a seguir. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, a sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que não está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aí, queridos, já está bom. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Faça essa oração comigo, à sua maneira, pedindo para que o Senhor fale conosco, através da sua palavra. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós pedimos a unção e a graça do teu Espírito Santo sobre a vida do teu servo, para falar conosco através da tua palavra. Usa, ó Deus, como instrumento, como um canal de bênção, como um canal da glória do Senhor aqui na terra. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, reunidos nesta noite no templo, reunidos nesta noite para o culto de oração da nossa igreja. O Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração, baseado nessa história bíblica muito interessante, história bíblica muito linda, por sinal, história bíblica que deixa para mim e também deixa a você belíssimos exemplos a serem seguidos, por atitudes, por posicionamento de uma certa mulher, uma certa serva de Deus, que enquanto ela não entendia os propósitos de Deus para com a vida dela, nós não encontramos uma mulher que desistiu. Nós não encontramos aqui na Bíblia uma mulher que desanimou. Nós não encontramos aqui na Bíblia uma mulher que culpou a Deus por não realizar os teus sonhos dentro do tempo a qual ela queria que acontecesse. Nós não encontramos aqui uma mulher que está distante
da presença de Deus, reclamando, murmurando, blasfemando contra o próprio Deus. Não, muito pelo contrário. Nós encontramos aqui nesta passagem bíblica o posicionamento, as atitudes de uma mulher que entendia, apesar do que ela estava passando, o que ela estava passando era uma permissão de Deus. Embora ela não entendesse o porquê, mas ela entendia que era uma permissão do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, eu também não consigo ter a exata noção de como era, nesse tempo bíblico, a discriminação que as mulheres sofriam por não gerar, por não poder dar à luz a filhos. Mas nós entendemos pela Bíblia e pelos estudos bíblicos que as mulheres eram muito, mas muito subjugadas por conta disso. Sofriam um terrível preconceito as mulheres que não geravam filhos. Tamanha era a situação emblemática dentro de um contexto familiar que, se a mulher ela não pudesse gerar filhos, havia uma lei que permitia que o marido casasse com outra mulher, a fim de gerar filhos a ele, para que a sua descendência não terminasse, para que desse continuidade à família. E é exatamente neste cenário, é por esta situação a qual esta mulher, por nome Ana, está passando. Tendo, quem sabe, eu posso imaginar assim, já que a Bíblia nos faz entender que o seu marido era um homem muito próspero, de uma família muito tradicional e conhecida, por isso que eu citei aqui o nome do seu pai, do seu avô e do seu bisavô e do seu tataravô. Então era alguém de renome, era alguém conhecido. E dá-se a entender que eles tinham uma situação de vida muito boa. Porém, não era tudo perfeito. Pastor Tarcísio, obreiro William, eu entendo que o dinheiro não é tudo. Dá-se a entender isso. Que apesar de ter uma vida financeira estabilizada, estar tudo bem, mil maravilhas, eu imagino um casamento lindo que eles tiveram, quando está tudo pronto para começar a frutificar, a dar à luz aos filhos, a família crescer, esta mulher não pôde engravidar. Nós entendemos pela Bíblia que o próprio Deus não permitiu, o próprio Deus deixou ela estéril. A Bíblia diz isso, que o Senhor havia cerrado a sua madre, o seu ventre, para que não gerasse filhos. Nós não entendemos, se tivéssemos no tempo dela, nós não entenderíamos o porquê disso. Mas lendo a Bíblia e passando a conhecer tudo aquilo que está acontecendo, até mesmo antes disto, nós então começamos a entender que Deus estava à procura de um profeta. Israel está vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão complicado, tão distante de Deus, que não havia um homem sequer para que Deus levantasse como um juiz para julgar a nação e assim colocar novamente, como nós já ministramos aqui em outra oportunidade, ministrar sobre o povo o juízo de Deus, e então julgar o povo. Não havia um homem que Deus pudesse levantar, não havia um homem digno de receber as orientações do próprio Deus, e a sabedoria e graça do Senhor para julgar o povo. E então nós entendemos
que há uma crise acontecendo, não só dentro desta casa, mas também fora dela. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender que os filhos do profeta Eli, Hofni e Finéias são os sacerdotes da casa do Senhor, mas estão desviados, liderando o povo, mas para o caminho errado, distantes do caminho do Senhor. O profeta Eli, por sua vez, também já está um passo, para abandonar a fé. Tamanha era a frieza de coração desse profeta, desse sacerdote, que era Eli. Então nós encontramos aqui nesse texto bíblico, uma família que de ano em ano estava na casa do Senhor, oferecendo e sacrificando ao Senhor, por tudo aquilo que Deus havia proporcionado. Eram gratos a Deus, pelas bênçãos que o Senhor derramava sobre a vida deles. E nós encontramos esta mulher, Ana, no templo, chorando, clamando, orando ao Senhor. Não foi um ano, não foi 2, mas a Bíblia diz que todos os anos isso acontecia. O marido que teve a liberdade de poder casar-se com outra mulher para dar continuidade à família, à geração, essa por sua vez gerava um filho atrás do outro, encheu a casa de criança. E não bastasse, ela ainda, a Bíblia nos diz, que fazia de tudo para irritar Ana, que não tinha filhos. Até que um certo dia, Ana no templo, ela então entendeu que ela precisava fazer um voto ao Senhor. Então ela abre o coração para Deus e diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu te entrego aquilo que eu mais quero há anos. Se o Senhor me der, eu lhe devolvo. Quando ela faz essa oração, o céu se abre diante dela. Eu imagino Deus ouvindo aquela oração, rasgando o céu como um trovão de baixo para cima, e chegando até Deus aquela oração: Senhor, eu te entrego aquilo que eu mais desejo, eu entrego ao Senhor. E então Deus, com a sua bondade e graça, permite que Ana gere filhos. E ela gerou nada mais, nada menos do que o profeta Samuel, que foi profeta, foi juiz e também sacerdote. O único homem que teve essa tríplice unção dada por Deus, de ser o juiz do povo, de ser o profeta do povo e ser também, o sacerdote do povo. O homem que Deus usou, e usou de uma maneira muito especial. Mas para isso houve a necessidade de passar pela prova. Houve a necessidade de Ana entender que não era no tempo dela, não era na maneira dela, mas era no tempo e na maneira de Deus. E só aconteceu quando ela se dispôs a entregar ao Senhor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que na minha e na sua vida nós precisamos apresentar a Deus, para que Ele responda as nossas orações. Mais alguém aqui além de mim já teve uma oração não respondida? Você orou e Deus não respondeu? Deus não deu o que você queria? Tem, claro, muitas. Porque eu não entendi ainda o que Deus quer e como Deus quer fazer. A partir do momento que eu entender como Deus quer e o tempo de Deus para fazer cumprir na minha vida, creia meu irmão, creia minha irmã, Ele vai responder
as minhas e as tuas orações, no tempo dele, na hora dele. Mas para isso, é preciso um entendimento da nossa parte, do que o que eu estou passando é uma permissão de Deus. O que eu estou vivendo é uma permissão de Deus. Pode não ser a vontade plena dele, mas é a permissível vontade. E quando nós entendemos que nós estamos dentro do plano de Deus, que nós estamos inseridos no projeto de Deus, e que se nós tivermos o coração aberto para entregar ao Senhor tudo aquilo que nós mais desejamos. Senhor, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, olha, Senhor, faz assim, faz assim. A gente é muito bom para pedir, mas para dar a gente tem dificuldades, muito menos aquilo que a gente mais deseja. Mas se conseguirmos, assim como Ana, não foi fácil, foi da noite para o dia, não foi, foi anos orando, e não só orando, vendo também as perseguições se levantarem contra ela, vendo as afrontas, como Penina fazia de tudo para irritá-la. A Bíblia diz isso, que ela irritava sempre, todos os anos que ela ia ao templo, quando ela voltava, cadê os filhos? Cadê os filhos? Olha quantos filhos eu dei a Eucana, e você? Cadê? Eu não encontro aqui na Bíblia uma mulher fazendo barraco, fazendo escândalo, dando show, brigando, grudando a outra pelo cabelo, né? Cala sua boca, você não sabe o que está falando. Não, ela guardava para ela, e ela apresentava, eu imagino, ao Senhor. Olha, Deus, o Senhor está vendo pelo que eu estou passando. Deus, eu estou vendo, mas você quer para quê? Você quer um filho para quê? Para jogar na cara da outra? Agora eu tenho? Não, Senhor, eu quis por muitos anos isso, mas agora o que eu quero é para entregar ao Senhor. Ah, você entendeu, filha, chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Aprove a Deus, amados. Nós entendemos o tempo e os propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, a ponto de nós abrirmos mão daquilo que mais almejamos e entregar, oferecer ao Senhor, entregar a Ele, assim como fez Abraão. O Senhor, é tudo que eu mais queria, agora o Senhor pediu. Pois é, assim é Deus. Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe o que nós estamos passando, as lutas que estamos enfrentando. Ele conhece a minha e a sua vida. Eu não conheço a vida dos irmãos, muito pouco, mal sei o nome de todos, quem dirá conhecer a vida de alguém? Mas o Deus a qual eu sirvo, a qual você serve, esse sim conhece a nossa vida, esse sim conhece a nossa história, esse sim sabe exatamente pelo que você está passando, e Ele está esperando vir de você o entendimento que o que você deseja é para Ele, é para a glória dEle, é para que o reino dEle se manifeste. E o filho a qual ela gerou, como eu disse, não foi uma criança qualquer, não foi uma criança que nasceu só para dar dor de cabeça, não foi uma criança que nasceu só para trazer a ela preocupação. Não, o filho a qual ela gerou proporcionou a ela muito orgulho, alegria e honra de ser mãe daquele que era a voz de Deus, a boca de Deus na terra, aquele que intercedia junto ao povo, ouvia as lamúrias do povo e transportava para Deus, ouvia os recados de Deus e transportava ao povo, e ainda administrava, julgava todas as situações que o povo vivia. Olha a responsabilidade, o legado desse homem. Não foi um homem qualquer, um filho qualquer, uma criança qualquer.
foi uma das maiores manifestações da glória de Deus aqui na terra. Que eu e você possamos gerar, dar à luz aos sonhos de Deus, na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos relacionamentos, amigos, no nosso trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar, que nós possamos ali trazer à existência a vontade de Deus, que nós possamos ser ali a luz do mundo, que nós possamos ser ali o sal da terra, que nós possamos ser exatamente ali a vontade de Deus na face da terra.